Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo ao nosso canal direcionado à Palavra de Deus. E hoje o assunto que nós estaremos tratando, ele tem por título Depressão, a doença da alma, certo? Irei fazer uma oração aqui para que a gente possa conseguir falar e essa palavra chegue ao seu coração, possa te ajudar naquilo que você precisa. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, precisamos da Tua bênção e graça para que o Senhor nos ajude a transmitir a Tua palavra aos corações que precisam de ouvir a Tua palavra e assim, meu Pai, receberem a ajuda do céu. Pai amado, usa-me como instrumento para ajudar o meu próximo. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. O texto básico que nós estaremos usando está em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 8. Livro de 1 Reis, no Antigo Testamento, capítulo 19, do versículo 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias, dizer-lhe: Assim me faça os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. E o que vendo ele, levantou-se para escapar com vida. Ele é Elias. Levantou-se para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que então o anjo do Senhor o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Estamos lendo essa passagem bíblica porque é uma passagem que fala do profeta Elias, e depois de ter feito um excelente trabalho para Deus, de ter honrado o nome de Deus, de ter mostrado a verdade de Deus, o milagre e o prodígio de Deus para aqueles homens, o rei Acabe já estava com seu coração corrompido, já estava ouvindo a sua esposa Jezabel, que era uma mulher de outro reinado, que unificou-se com Israel, tornando-se um reino de pacto, e Acabe fazia as vontades de Jezabel, que era uma fenícia, que era de outro país, de outra nação. E Acabe já não ouvia mais a voz de Deus. Então Elias foi ameaçado, e ele, sentindo ameaçado, ele entristeceu-se. E é por aqui que nós vamos. Então o tema de hoje é esse: depressão, a doença da alma. Tem uma verdade importante que diz em Salmos 42, verso 5, que diz: Por que está abatida a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O que diz assim é o seguinte: a depressão, ela é distúrbio caracterizado por debilidade física, desânimo, sensação de cansaço e ansiedade. Esses são alguns sintomas da depressão. Eu não vou tratar aqui como um especialista, porque eu não sou especialista nessa área, mas quero, dentro do contexto bíblico, da palavra de Deus, te ajudar, tá? Você conhece alguém que está com depressão? Você conhece alguém que era uma pessoa alegre e de repente essa pessoa entristeceu-se, desanimou, não é produtivo, não consegue desenvolver mais, desistiu de muitas coisas?
Se ele é um cristão, era um trabalhador da obra de Deus, de repente ele desanimou, se entristeceu, não quer mais. Já conhece pessoas assim? Conhece pessoas também, mesmo não sendo cristãs, estão passando por um processo semelhante? De depressão, de desânimo, não quer sair de dentro de casa, não quer conversar, está triste, o rosto, o semblante caído. Você conhece pessoas assim? Pois é, constantemente nós estamos vendo, presenciando, vivenciando, participando de algumas visitas, até em lugares onde essas pessoas estão, onde vamos levar uma palavra de conforto e orar por essa pessoa para que ela melhore, tá certo? Vamos seguindo. Então, a depressão tem essas características. Primeiro, as causas da depressão. Alguns elementos que podem levar à depressão. Primeiro, a oposição. Quando Elias chegou a Jezreel e soube que Jezabel intentava matá-lo, segundo a primeira Reis 19, 1 e 2, tomou atitudes que revelam seu estado depressivo. Sempre que realizamos, grave isso, sempre que realizamos ou estamos prestes a realizar algo importante para Deus, enfrentamos o ataque do inimigo, e estas investidas inesperadas ou oposição sistemática visam enfraquecer a nossa confiança na proteção divina, levando-nos a desistir de lutar e assim impedir o progresso da obra de Deus. João 16:33, 1 Pedro 5:8. Então nós estamos prestes a fazer um trabalho, um projeto, desenvolver um projeto para Deus, ou estamos realizando um projeto, assim como Elias estava realizando a obra de Deus, mas de repentemente ele sofreu um ataque, foi sentenciado à morte e agora ele entristeceu-se. Isso pode acontecer com pessoas assim, pessoas produtivas, trabalhadoras, tanto no âmbito cristão quanto não cristão. Muitas das vezes uma pessoa pode ser muito produtiva no seu trabalho, no seu emprego, mas de repentemente, por algum problema que sofreu no trabalho, mesmo sendo uma pessoa trabalhadora, uma pessoa esforçada, uma pessoa dedicada, pontual, caprichosa, que cuidava de todas as coisas dentro dos seus mínimos detalhes, sempre trazendo um resultado satisfatório para os seus senhores, seus patrões, seus gestores, mas por uma calúnia, por uma fala, por um problema que enfrentou, essa pessoa sofreu um descrédito, foi desacreditada, e agora essa pessoa se entristece, não produz mais conforme deveria produzir no seu trabalho, não produz mais dentro do seu potencial que poderia produzir. Se entristece, passa a chegar atrasado no emprego, não rende. E por outro lado, no meio evangélico é a mesma coisa. Você tem pessoas produtivas, trabalhadoras, envolventes, que rendem um excelente trabalho, mas de repentemente essas pessoas perdem a produção, desanimam, caem em fracasso, não acreditam. Por exemplo, quando sofre um ataque, logo a pessoa pensa consigo: poxa, eu estou fazendo a obra de Deus, por que Ele permitiu isso na minha vida? Estou fazendo a obra de Deus, por que Deus permitiu isso acontecer comigo? Tá certo? A pessoa sofre um confronto e ela desanima e para. Essa é uma das causas que a pessoa pode enfrentar. Ela sofre a oposição por fazer um trabalho, e excelente trabalho, rejeição ou de alguns grupos ou pessoas, e essa pessoa passa agora, quando ela absorve isso para ela passa a perder produção, deixar de fazer aquilo que deveria fazer e entra no estado depressivo. E é difícil para você reverter essa situação somente com oração, com busca, com oração, com aconselhamento, com acompanhamento. E assim essa pessoa retoma seu caminho novamente. Segundo, nós estamos falando de causas da depressão.
Falamos do item 1, vamos falar do item 2. Item 2, frustração, tá? É o sentimento de incapacidade ou fracasso diante das realizações de um trabalho aparentemente inútil, que pode levar-nos à depressão. A ideia que se tem é que a vida não faz o menor sentido. Quando a pessoa chega nesse estado, é muito ruim. Elias perdeu o ânimo e o interesse de viver. Quantos não estão nessa situação? Ele disse assim: toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. 1 Reis 19:4. Humanamente falando, não somos diferentes do profeta. Compartilhamos a mesma natureza. Tiago, capítulo 5, verso 17. Se o profeta sofreu essas mesmas situações, nós também sofremos, né? Vamos dar uma analisada aqui em Tiago, capítulo 5 e verso 17. Tiago 5 e 17. O que diz, ó? Elias era homem, Tiago 5,17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Elias era um homem usado por Deus. Você sabe o que Elias falou? Quando Acabe se uniu a um país idólatra, o que Elias falou? Você pode ler na palavra de Deus, em 1 Reis, que Elias disse bem assim: segundo a minha palavra, não choverá por 3 anos e meio. E Deus fechou os céus por 3 anos e meio e não choveu. Ele era homem de Deus, usado por Deus, poderoso em Deus. Elias era homem de Deus. Mas mesmo ele sendo homem de Deus, usado por Deus, ele caiu num estado de tristeza. Isso pode acontecer comigo, com você também. E se não for a misericórdia de Deus e pessoas usadas por Deus para nos orientar, nos direcionar a retomar o caminho novamente, nós desistimos, fracassamos e caímos. E ficamos com a nossa vida destruída, destroçada. Quantas pessoas no reino de Deus, que estavam no reino de Deus, estão desviadas agora, afastadas do caminho do Senhor, porque simplesmente sofreu uma frustração na sua vida cristã. De uma coisa que deu errado, que não poderia ter dado errado. Mas quantas pessoas estão passando por isso? Não é verdade? Mas Deus vem ao nosso socorro. No que nós precisamos, se alguém nos visitar e trouxer uma palavra de ânimo, nós precisamos ouvir essa palavra. Se nós não dermos ouvido a essa palavra, nós perdemos o socorro divino. Certo? Terceiro, estamos falando de causas de sintomas da depressão. Certo? Vamos para o terceiro item. Terceiro, o medo. Elias teve medo. O pavor incontido do que nos possam fazer os adversários e a possibilidade de sermos perseguidos, ridicularizados, caluniados ou até mortos pode levar-nos à depressão. Foi o que aconteceu com o profeta. Talvez por medo de um familiar, talvez por medo de não ser aceito na sociedade, talvez por medo de perder até o emprego por ser um servo de Deus, talvez por medo de não ser uma pessoa rodeada de amigos na sociedade em que vivemos, nós, por esse medo, nós recuamos. E às vezes temos até vergonha ou de falar que somos servos de Deus, porque podemos perder um emprego, perder uma oportunidade na sociedade. E isso é um estado terrível. O medo também faz com que a depressão chegue. Às vezes a pessoa tem medo de perder as oportunidades que tem e, por ser um servo de Deus, talvez, ele tem medo de se manifestar ou de se expor, né? E esse medo faz com que essa pessoa tenha conflitos internos. E foi o que aconteceu com o profeta. Quarto item. Estamos falando de sintomas de depressão. A angústia. A angústia tudo é em termo geral.
Ó, a frustração, o medo, a angústia e a oposição são tudo características que tanto acontece com o cristão e com o não cristão. Olha, o primeiro que foi aqui, a oposição. Tanto o cristão e o não cristão sofrem. A frustração de alguma coisa ter dado errado. Por exemplo, você é um servo de Deus, ou talvez não é um servo de Deus, mas você iniciou um projeto na sua vida. Ele não deu certo. E ao iniciar esse projeto, você acreditou esse projeto a Deus. Orou a Deus, entregou nas mãos de Deus, pediu para abençoar, chamou os pastores, pediu para orar, pediu a graça de Deus, e por algum período, nesse seu projeto, você foi bem. Mas de um período para frente, o seu projeto não conseguiu progredir, e agora veio a frustração, o medo e a angústia. A angústia, ele é um dos piores. A angústia é quando você está no estado crônico da sua situação. Quarto item diz assim, angústia, quando enfrentamos um problema difícil, de difícil solução e não vislumbramos uma saída. Tendemos à tristeza e à angústia. E é justamente nesse momento que a crise depressiva se instala. É aí que é o ponto culminante da situação. Nós temos exemplos em Jó 3,11. Né? O que está escrito em Jó 3,11? Vamos ler lá? Não vou ler muitos versículos para não tomar muito tempo, porque o assunto é extenso. Mas vamos dar uma lida em Jó 3,11 para nós termos uma visão de como Jó passou por essa situação também, não é? Vamos dar uma olhadinha aqui no livro de Jó, capítulo 3, verso 11. O que está dizendo aqui? Porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei. Jó, ele estava questionando aqui, por que eu já não deveria, por que eu não nasci morto? Porque se eu tivesse nascido morto, nada dessas coisas me aconteceria. A maioria das pessoas, boa parte das pessoas, quando cai num estado como esse, ele diz, por que eu não morro logo? Alguns chegam até a olhar para o céu e falam, Senhor, me leva logo. Se é para o Senhor deixar eu passar por essa situação toda de vergonha, de angústia, de tristeza, por que o Senhor não me leva de uma vez? Esse é um estado de angústia profunda, aonde sentimos a ausência de Deus quando Ele está bem presente do nosso lado. É tudo uma questão de tempo. É somente uma questão de tempo. Então, esse estado é um dos piores. É nesse estado aí, desculpe aí, talvez muitas pessoas podem não entender o que eu vou dizer, porque aqui eu estou conversando contigo. É nesse estado de angústia profunda em que você perdeu esperança, você perdeu o ânimo, você está triste, amargurado, você está desolado, você está sem direção, você não tem saída, você não vê isso em todos os aspectos da vida. Na perca de um emprego, você perde o emprego, as contas vêm chegando, o vencimento da água, o vencimento da luz, o vencimento de todas as coisas. Claro que nos primeiros meses você consegue ali, com quem tem o seguro de desemprego, consegue se manter, mas quando passa esse processo, você não consegue arrumar emprego, vem a frustração. Se você paga aluguel, o aluguel vence 1, 2, 3, 4 meses, logo vem o pedido da casa. Sua energia vence 1, 2, 3, 4 vezes, logo vem o corte. Sua água vence 1, 2, 3, 4, vem o corte. O telefone corta, a internet corta. Agora você está desprovido de tudo aquilo que poderia te ajudar. Aí você não vê, aí você mesmo você sendo um cristão, tá? Você vai para a igreja, mas a sua mente não muda. Você vê pessoas comendo, você vê pessoas indo da lanchonete, você vê pessoas tomando ônibus, você vê pessoas passando com bagagens vindo do supermercado, e você olha para si mesmo e não vê essas coisas chegar. A angústia vem. Quantas pessoas nesse estado, elas se suicidam? Quantas pessoas nesse momento que eu estou falando agora estão se suicidando pelo mundo?
pelo aperto que está passando, pelo momento que está passando, certo? Nós temos problemas sociais, como a falta de emprego, a pessoa teve o problema do emprego, ficou desempregado. Então, a falta do emprego na vida de um chefe de família ou de uma chefe de família, ele gera N situações juntas, paralelas, que complicam a vida dessa pessoa. Os filhos não têm um atendimento preciso, a esposa também não. A esposa passa a não acreditar tanto no marido, porque ele está desempregado. E agora vem outros problemas, separações, divórcio, vida, família dilacerada, separado, pais e filhos, guerras judiciais, porque agora vem a disputa pela guarda dos filhos. N problemas que acontecem. Eu estou falando de relacionamento. Agora você na sua carreira, você fez uma faculdade, agora você não consegue arrumar um emprego, a altura, vem a angústia, eu acompanhei várias pessoas com casos assim, acompanhei pessoas com casos crônicos demais, acompanhei pessoas com casos de angústias iniciais, e quando a pessoa está nesse estado, ele passa a ouvir vozes dizendo, melhor é você se matar, para você não tem jeito mais, melhor é você desistir de você, para você não tem jeito mais. E talvez o próprio inimigo sussurra dentro do seu ouvido dizendo, para que você vai falar nesse Deus se ele não te ajudou na hora que você precisou? Oh meu Deus, o inimigo vem, às vezes ele traz até um parente. Eu já, uma certa vez eu peguei uma situação de uma família que o rapaz não era crente, e quando ele aceitou Jesus, logo veio uma enxurrada de problemas. Então veio uma pessoa da família e falou, quando você não era servo de Deus, crente, essas coisas não aconteciam com você. Desviou aquela pessoa. Aí aquela pessoa, ao invés de melhorar mais a situação daquela pessoa, piorou mais ainda. Então o que eu quero dizer para você, se você souber de alguém que está nesse estado, procure ajuda. Procure ajuda. Se você não tiver condições de ajudar, você chame alguém apto, que tenha habilidade para poder ajudar. Chame alguém para conversar. Tire essa pessoa do estado onde ela está. Procura ajuda para essa pessoa, seja ajuda com alimentos, procura conversar, ouvir essa pessoa, para que essa pessoa não venha se perder, para que essa pessoa não dê cabo de sua vida, porque a angústia é o estado profundo em que gera uma depressão num nível máximo. Eu sempre gosto de colocar um nível 9, que é o nível crítico dos críticos, certo? É muito usado em técnica, né? Tanto mecânica quanto elétrica, e em gestão também de administrativa. É muito usado esse termo, e eu gosto de usar ele para poder caracterizar um estado crítico de situação. Quando a depressão chega no estado nível 9, é porque ali a pessoa pode despencar a ladeira abaixo. Eu não coloco no 10 porque o único ponto que sobra entre o 10 sobra um 1. A pessoa tem uma chance. E nesse intervalo é que a pessoa é salva, é socorrida e consegue. Muitos casos de depressão que eu visualizei, presenciei e participei também, muitos casos quando a ajuda humana, quando a ajuda pessoal, quando a ajuda espiritual chega e a pessoa é orientada, ali se ora, faz uma oração, entrega a vida da pessoa a Deus, a pessoa toma ânimo, e muitas pessoas saíram do estado de depressão. Então cuidado com o estado de angústia. O estado de angústia ele é quando enfrentamos um problema de difícil solução e não vislumbramos uma saída. Tendemos à tristeza e à angústia. A tristeza, e justamente nesse momento de crise é que a crise depressiva se instala. Muito cuidado com isso. Quando você perceber que você está ficando triste de uma maneira muito estranha, procure ajuda.
Não fique parado. Não deixe as coisas piorar. Para frente. Segundo ponto. Reações naturais diante da depressão. Tá? Geralmente o vídeo vai cortar em 30 minutos, 33 minutos. Tá bom? Mas nós faremos um segundo vídeo. Não se preocupa não. Vamos seguir. Segundo ponto. Reações naturais diante da depressão. Primeira reação, né, que está classificada aqui como primeira, fugir. Moisés, incompreendido pelos filhos de Israel e procurado por Faraó, fugiu para Midian. Isso aconteceu. Êxodo 2,15. Fugir é a primeira reação quando nos sentimos incapazes diante do inimigo. 1 Reis 19,3. Davi tomou a mesma atitude durante a prolongada crise. Fugiu para Aquis, rei de Gates, fazendo-se de louco. Ocorreu. Você pode ler em 1 Samuel, capítulo 21, do versículo 10 a 15, do capítulo 27, do versículo 1 a 7, do capítulo 29, do versículo 1 a 11, e Salmos 34, 56. Tá certo? Uma das primeiras coisas, reações que nós vamos ter quando nós estamos diante da depressão é fugir da cena. Sair de cena, fugir da causa. Então, olha só. Muitos, por não confiarem plenamente em Deus, usam o sono. Quantas pessoas dormem? Quantas pessoas tomam remédio para dormir? Olha só, usam o sono. A pessoa vai dormir. Quantas pessoas, às vezes, tomam remédio para ficar dormindo longas horas para simplesmente fugir da situação em que está vivendo? Certo? Outra coisa, o isolamento. A pessoa, por si só, ela se isola, né? Ela não quer contato com ninguém. Ela quer ficar presa em casa, não quer conversar, não quer contato, não quer nada. Outra coisa, o entretenimento. A pessoa vai buscar outras coisas para poder o distrair também. E tantas outras coisas que a pessoa procura para fugir da realidade que está vivendo. Caso você esteja enfrentando um problema difícil, a ponto de desejar esconder-se em uma cisterna ou de todos, saiba que o Senhor tem um escape para você. Salmo 91, lê todo. Hebreus 13 e 15. Tá bom? Outra coisa. Segunda reação, esconder-se. Quantos se escondem? Quantos passam a evitar agora o seu próximo por ele estar vivendo uma situação crítica? Ele sente vergonha do seu estado, ele sente vergonha porque ele não está ali ele não poder entrar naquele ciclo de pessoas que estão numa situação melhor do que a dele. Ele se esconde, se afasta, fica no isolamento, não quer conversa, não quer papo, a pessoa simplesmente se esconde, né? Elias realizou grandes feitos perante o Senhor, muito usado. Extirpou a idolatria, né, de Israel, 1 Reis 18, 19 a 40, e fez chover sobre a terra, após um longo período de seca, 1 Reis 18, 41, 42, 17, verso 1, Lucas 4, 25, Tiago 5, 17 e 18. Todavia isso não impediu que o profeta ficasse apavorado diante das desprezíveis ameaças de Jezabel. Quantas das vezes você está sendo uma pessoa, você é proativo, em tudo que você coloca as suas mãos, você prospera. Mas houve um momento na sua vida que alguma coisa te ameaçou. E agora você teve medo, você agora se escondeu. Você sofreu um fracasso. E eu percebo que nos últimos tempos, as dificuldades, ela sempre esteve norteando a vida do homem em todo o tempo, desde o pecado do Éden. Mas há tempos de bonança e tempos de crise. E às vezes nós ficamos muito bem no tempo de bonança e esquecemos que pode acontecer o tempo de crise. E às vezes nós não estamos preparados para o tempo de crise. Nós não se preparamos para os tempos de crise. E é aí que nós sofremos um golpe muito grande. Às vezes nós mesmos não nos conhecemos totalmente, né?
Então, esconder é uma das reações que a pessoa tem quando está passando por um estado próximo à depressão ou já está em depressão. Terceiro item, desistir. Muitos, quando deprimidos, ficam alienados ou fechados dentro de si mesmos, como um casulo. O abandono da comunhão com os irmãos pode ser um sintoma de depressão. Tá certo? Deixou ali o seu moço sozinho. Elias não quis que o seu moço prosseguisse com ele foi sozinho. Então Elias não devia ter dispensado o seu auxiliar, nem deveria ter ido para o deserto sozinho. Então Elias, quando ele deixa o seu auxiliar, ele já estava com a intenção de não voltar mais. Ele estava com a intenção de acontecer alguma coisa com ele, ele ficar com fome muitos dias. E o pior que aconteceu. Elias pensou uma coisa e deu outra. O Senhor falou assim: eu vou mandar os corvos te alimentar aí, tá bom? Eles vão trazer carne para você. Você está pensando numa situação aí, Elias, mas eu não decidi isso. Calma, vou resolver o problema para você. Tá certo? Então Elias deixou o seu moço lá na intenção de acontecer algo com ele, ele vir a falecer e dar cabo disso tudo e encerrar a carreira dele por ali. Mas não foi assim que Deus quis. Né? Elias, aí ó, o que está dizendo aqui? Elias não devia ter dispensado seu auxiliar, nem deveria ter ido para o deserto. 1 Reis 19, 3 e 4. Ô glória! A solidão agrava a depressão. Você fica maquinando coisas ruins. Um bom confidente, grave, um bom confidente, outra pessoa, e santo irmão e amigo é uma boa linha de defesa. Pelo fato de ter alguém para dialogar e orar juntos. A depressão priva as pessoas do relacionamento com os irmãos e amigos, tanto no âmbito religioso quanto no âmbito social. É o que está dizendo aqui, a depressão priva a pessoa de relacionamento com os irmãos de uma igreja e amigos, que é a sociedade. Ela reprime o desejo de viver. 1 Reis 19, verso 4. A pessoa já não sente prazer pela vida. Ela não consegue, diante do problema que ela está passando, ela não consegue encarar as pessoas, porque ela vai olhar as pessoas e vai dizer: poxa, o que está pensando aquele irmão sobre a minha pessoa? Eu estou passando por um processo, o que esse irmão está pensando de mim? Então você fica com aquilo aqui na cabeça, de que todas as pessoas estão pensando, até mesmo um irmão ter que, por exemplo, dentro de uma igreja, um irmão precisa tratar de um assunto, precisa falar próximo ao ouvido do outro, por causa do ruído do som, até